Quimbinhos tá bravo. Olha o Quimbinhos aqui. O pessoal ama o Timbinhos, mas tem gente que não gosta do Profetinha, porque acha o Profetinha muito estranho. O Profetinha realmente é estranho, né? Mas a estranheza dele é que ele é muito inteligente, ele está sempre observando, ele está sempre aprendendo, ele está sempre lidando, ele está sempre aprontando. Toda hora ele fica colocando o Cherokee. Quando eu conheci o Cherokee, eu toda hora colocava a consciência do Cherokee em xeque e o Cherokee aprendia. O Profetinha não, é ao contrário, ele sempre está botando em xeque o Simba, por isso que o Simba tem medo dele, e está sempre me colocando em xeque. Mas vamos voltar aqui à questão aqui. Se as pessoas não gostam de você, né, e você está sempre discutindo com as pessoas, está sempre acelerado, e as pessoas estão sempre dizendo que você está errado e você acha que você sabe de uma coisa, provavelmente ou você foi educado de uma maneira errada ou você tem transtorno bipolar. Se você tem transtorno bipolar e você não sabe lidar com as pessoas e não sabe lidar com o seu transtorno, ou você se fecha no mundo, que a maioria dos bipolares fazem, ou você fica o tempo inteiro comparando as coisas, que é os bipolares que não tomam medicamento e que estão em surto, né? Eu vou dar uma dica aqui para você, né? A primeira coisa, né? Por que as pessoas não gostam do seu comportamento? É bem simples. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre as transferências. Você que tem transtorno bipolar está sempre no mundo das ideias, né? Porém, você está sempre no mundo das ideias e você está sempre na sua mente exercitando qual ideia que você vai aplicar para você ganhar alguma coisa, para você ser melhor em alguma coisa. E a partir do momento que você coloca as ideias em primeiro lugar, você não vai conseguir olhar para a pessoa, ver o estado emocional da pessoa, que é uma relação do seu inconsciente, que é uma construção do seu ego e dos acontecimentos para criar um desejo do superego, ou o aparelho psíquico. Vamos resumir aqui. Os seres humanos, eles têm um aparelho psíquico que é o id, ego e superego, e eles estão trabalhando constantemente para a pessoa conseguir encontrar um equilíbrio seu, um equilíbrio com o mundo externo, dentro da sua casa e dentro da sua vida. Então, as pessoas, elas têm um ciclo comportamental. Esse ciclo de comportamento fazem com que a pessoa sempre tenha consciência para lidar com todas as dificuldades do dia a dia, porque o dia a dia tem as suas dificuldades, e você, tendo um aparelho psíquico normal, você vai conseguir começar o seu dia e terminar o seu dia sempre em ciclos, né? Vamos dizer assim. Então, a partir do momento que você tem um transtorno bipolar, você não consegue ver o estado emocional da pessoa, você não consegue ver os desejos da pessoa, você não consegue ver a situação da pessoa e você não consegue criar uma transferência com a pessoa. Aí a pessoa, o que acaba acontecendo com os estranhos? Os estranhos vão olhar para você, vão te achar você estranho, vão ver que não tem acordo com você, e as pessoas vão te afastar, ou até brigar, ou até fazer maldade com você, porque elas acham que você é uma pessoa que só está atrapalhando o pensamento dela, e a pessoa, ela quer ter uma harmonia, um fluxo do seu começar ao terminar do seu dia, e a partir do momento que você segue esse fluxo, a pessoa, ela vai aprender com você o seu fluxo e você vai aprender o fluxo com a pessoa. Mas o bipolar está sempre no campo das ideias. Então não tem como criar uma transferência com o bipolar. E você cria uma das piores transferências com a pessoa bipolar. E a pessoa bipolar, às vezes, ela está querendo ajudar, está querendo resolver as coisas, mas falta ali a questão do ego. O ego do bipolar, não sei porquê, não funciona. Aí o bipolar, geralmente, eles são muito narcisistas, e eles estão sempre nas fantasias, sempre no superego, sempre nos valores morais. Porém, o que acontece? Vamos voltar aqui à questão aqui. Pessoas que lidam com ideias são filósofos. Porém, o filósofo, ele tem toda uma construção social, e ele tirou ideias daquela construção social e ele consegue mediar o imaginário com a realidade, né? Então, você que é um bipolar, você vive no mundo das ideias, mas você não sabe o que é filosofia, não conhece a filosofia. E para você saber o que é filosofia e conhecer a filosofia, demora anos para você aprender. E você aprendendo sobre a filosofia e o contexto da filosofia, você entender e aplicar ela na prática é quase impossível. Só para aprender a filosofia, tem pessoas que passam a vida todo dia tentando aprender filosofia e não aprende, né? E você que é bipolar, você pode aprender toda a filosofia, mas na hora de aplicar na prática, que te falta
a transferência, te falta a convivência social coletiva, você não vai conseguir, né? Então, é impossível, né, você só ficar no campo das ideias porque lhe falta partes dentro da tua consciência que te faz você agir com instintos igual das pessoas normais. As pessoas elas têm instintos automaticamente de protetores. O bipolar, eles têm os instintos constantemente de criação, 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 criação. Esse instinto criativo pode ser uma ameaça para uma pessoa que não tem esse mesmo instinto criativo. Uma pessoa gênio, ela vê um bipolar, ela faz amizade com o bipolar, porém, tem alguns bipolares que, infelizmente, eles não tiveram uma educação real. A pessoa foi meio que largada e os pais acharam que os filhos iam aprender os instintos do pai, mas o transtorno bipolar faz com que não faça essa transferência de instintos emocionais, né? Afeições, né? Então é difícil, alguns têm, outros não têm nada, outros têm até exagerado, né? Tem alguns bipolares que não são tão lógicos, eles são só emoções, mas aí já é borderline, né? Mas voltando à questão aqui, o bipolar, né? Ele só fica no campo vocês só ficam no campo das ideias. E vocês têm que utilizar a ideia de vocês para aprender as emoções da pessoa e sempre esperar você ouvir a pessoa para você agir com a pessoa. Você simplesmente agir pelas suas ideias, você não está agindo com a realidade e você está machucando as pessoas vão te machucar. E você não sabe por que a pessoa está te machucando e você vai achar que a pessoa é ruim porque você não entende, né, que o ser humano ele é uma criatura complexa de arcos. Todos os seres humanos normais são complexos de arcos e algumas pessoas estão presas dentro da realidade delas, que ainda é muito mais difícil de lidar. Você tem que lidar com pessoas que estão com o coração aberto, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, aqui, que é a miséria total, as pessoas estão sufocadas porque não têm o que comer e estão desesperadas. Então, todas as pessoas são ameaças para elas, né? E os ricos, é pior ainda, eles acham que eles têm alguma coisa, que todo mundo quer roubar eles, porque eles não têm capacidade de observar a pessoa, de lidar com a pessoa. Os ricos aqui no Brasil, todos eles se comportam como bipolares. Eles idolatram os bens dele e qualquer coisa que não representa o bem dele, ele descarta, né? Então é triste isso, né? A pessoa é uma pessoa normal, mas a partir do momento que ela vive no ócio de um comportamento que só vê materialismo em relação às coisas que tem, ele vai só ter o racionalismo sobre o materialismo, que é a mesma coisa que o transtorno bipolar, que é o racionalismo de como vai vencer as dificuldades e a dificuldade de construir a transferência com as pessoas, né? Então isso aqui é um conceito ideal. Isso aqui, infelizmente, é mais para a classe médica, e a classe médica não tem o conhecimento que eu tenho sobre a mente humana, sobre o pensamento e as patologias. Eu não terminei aqui meu vídeo de patologia. Tem um psicanalista, um psicólogo francês, que é meu amigo, né? Eu estava até falando pro Diabo Loiro que ele está querendo internar o Diabo Loiro e tal. O Diabo Loiro surtou, falou que vai arrastar ele para a cela junto com ele, né? E aí o Diabo Loiro falou que não ia ligar para ele porque o Diabo Loiro, eu não posso nem falar aqui, né, que o Diabo Loiro é integrante aqui do meu podcast, né, mas o Carrasco sabe o que o Diabo Loiro já aprontou, né? Meu Deus do céu. O Carrasco colocou ordem num cara extremamente perigoso, mano. O cara não tem noção nenhuma que a realidade existe, o Diabo Loiro. Puta, mano. Então falou aí pra vocês, pessoal.